Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus acompanhe-nos sempre e não tenhamos dúvidas que quem está sob o manto de Maria Santíssima, o que é estar sob o manto de Maria Santíssima? É amá-la, é honrá-la, é imitá-la. Se São Paulo disse, sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo, imagine estas palavras em quem mais assenta-se, em Maria Santíssima. Se teve alguém que imitou o Cristo, esse alguém foi Maria Santíssima. Tudo bem? Então, quem está sob o manto de Maria Santíssima? Quem busca esta amizade com Deus, com a Santíssima Trindade, por meio de Maria Santíssima, com toda certeza, essa pessoa está em comunhão com Deus e vive essa paz. Olha, queridos irmãos, nossa primeira leitura, já são 12h, 12 horas e quase 10 minutos aqui em Volta Redonda, região sul fluminense do estado do Rio de Janeiro. Quase todos os dias a gente está saindo muito cedo, e pedimos as vossas preces e acabamos de chegar. E já tenho que sair de novo, então estou aproveitando este momento aqui para dar uma palavrinha sobre esta liturgia. Nossa primeira leitura é da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do 1 ao 5 e do 8b ao 10. E o nosso evangelho, São Mateus, capítulo 23, do 13 ao 22. Uma leitura maravilhosa, uma leitura grandiosa, uma leitura que com certeza altera o nosso cotidiano, o nosso jeito de viver. E esta primeira leitura, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. E por aí vai. No Evangelho, naquele tempo, Jesus disse, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Há uma tripla repetição deste ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. É uma palavra dura, é uma palavra muito direcionada aos líderes, a quem tem posição de liderança, e há muito a ser destrinchado. Mas a pergunta é, missionário, nós estávamos no livro de Ruth, aquela história linda, belíssima, né? E não vai seguir até o livro de Malaquias? Não é deste jeito que a banda toca. Nós temos uma leitura teológica e também tem uma leitura litúrgica. Embora a leitura teológica ela esteja também presente dentro da leitura litúrgica, mas o que comanda-nos aqui é o ano litúrgico, é a leitura litúrgica, a nossa liturgia diária. Então, é preciso dizer que chegamos à 24ª semana do tempo comum e a nossa primeira leitura, que era do Antigo Testamento, ela rapidamente muda para o Novo Testamento. Por quê? Essa rápida mudança do Antigo para o Novo Testamento. Eu vou tentar ler porque preciso ser rápido, que estou com um pouco de pressa mesmo. Primeiro,
Não trata-se de eliminação do antigo, não trata-se de substituição, mas de continuidade e cumprimento. O Novo Testamento, centrado em Jesus Cristo, ele não anula o Antigo Testamento, mas o realiza, aprofunda-o e cumpre a mensagem divina que iniciou com a lei mosaica. É necessário termos esta visão, porque, poxa, eu pensei que fosse continuar, Ruth, né? Vamos lá. O Antigo Testamento, ele não é apenas história. E quando se diz aqui, ele não é apenas história, aqui é um peso muito grande. Porque para ele ser história, tal qual história é uma ciência, muitas coisas aqui estão implicadas. Muitas perguntas precisam ser feitas ao texto. E devem ser feitas. Há um próprio texto de São Paulo que diz, aprendei de tudo, não é? E retei aquilo que é bom. Somos pessoas, seres intelectivos, e por esse motivo, diante de uma literatura, de um texto, seja ele qual for, é preciso que façamos determinadas considerações. Mas, cadê? Para onde é que eu já fui aqui? Meu Deus do céu. Tá bom? O Antigo Testamento, ele não é apenas história, mas uma preparação para o Novo. Ele contém profecias e prefigurações do Messias que cumpre a lei e os profetas. Então precisamos ter em mente que a história de Deus, ela culmina em Jesus Cristo, que veio para cumprir a lei e os profetas. Enquanto a primeira leitura extraída do Antigo Testamento, ela olha para o Messias que virá, quando extraída do Novo Testamento, ela está olhando para o Cristo que já veio. É interessante, são dados importantíssimos para nós. Enquanto tudo no Antigo Testamento, desde o chamado de Abraão, está apontando para Jesus, para o Messias, por favor, o meu respeito sincero ao judaísmo, aos meus irmãos judeus. O que estou falando é dentro de uma perspectiva cristã. Isto aqui não é para os nossos irmãos. Não. Embora tenhamos judeus messiânicos. Mas, o que estou dizendo aqui? Se eu disser perto de um irmão que professa o judaísmo, a gente tem problemas seríssimos, tá bom? Então, enquanto tudo no Antigo Testamento, a partir do chamado de Abraão, está olhando para Jesus, quando eu pego a primeira leitura do Novo Testamento, já estou fazendo aquela leitura, não a partir do Cristo que virá, mas do Cristo que já veio. Agora já é uma comunidade centrada em Cristo que começa a sua caminhada, e daí vem e origina-se os escritos do Novo Testamento. Para o cristão, não é mais a lei mosaica, mas o Cristo que ensina-nos a cumprir a mesma lei, fundamentada nos 10 mandamentos, porém cumprida e reinterpretada por Jesus Cristo. Ok? A palavra escrita nas tábuas,
Aquela palavra que Deus escreveu naquelas tábuas de pedra, entregando a Moisés aquilo que conhecemos por 10 mandamentos. Tudo aquilo que do Antigo Testamento se acredita a Deus. Foi Deus que deu esta lei, foi Deus que ditou estes estatutos, isto aqui tudo. Tá certo? Então, aquela palavra que foi escrita lá no Antigo Testamento, em Cristo, ela encarnou-se. Em Cristo, ela fez-se carne. Em Cristo, ela fez ser humano. Então agora, é a partir de Jesus Cristo, o Messias, o nosso Messias, o Messias cristão, que começamos a ler as Escrituras, o Novo Testamento e, sobretudo, o Antigo Testamento. Porque para nós, o Antigo Testamento, sem Cristo, ele dilui-se, ele não tem consistência. Mas, quando ele é iluminado pela luz de Cristo, o farol máximo, o sol por excelência da história, ele então ilumina, ele projeta a luz. Aquilo que aconteceu com Moisés, que seu rosto ficou irradiado da presença de Deus, Jesus, ele joga luz para todo o Antigo Testamento, para o passado da história e para o futuro da história. Então ele está no centro. Não dá mais para eu prosseguir, mas esta primeira leitura está falando para nós de uma ação de graças. Dou graças a Deus por vós. Não esquecemos de vós nas nossas orações. Leia isso, medite isso. Amanhã, se Deus quiser, eu falo com alguns pontos mais desta primeira leitura e também do Evangelho. Sobre todos nós, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo,